Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas e diz àquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Irmãos, dizem que o importante, às vezes, não é como a pessoa começa na vida, mas sim como termina. Mas sim como você termina a sua jornada. Porque muitos, eles começaram bem. Muitos começaram bem a sua caminhada cristã, a sua jornada cristã. E muitos terminaram mal. Muitas pessoas começaram apaixonadas por Deus, desejando Deus na sua vida, amando a palavra de Deus, envolvido nas coisas de Deus. Pessoas que amavam estar na casa de Deus, que amavam pregar o evangelho, que amavam orar, que amavam ler a Bíblia, que amavam buscar a Deus. Pessoas que sempre eram os primeiros a se envolver nas coisas de Deus. Mas com o passar do tempo, tudo mudou. Nós temos aqui, irmãos, uma igreja, que é a igreja de Éfeso, que é uma igreja que ela começou muito bem. Uma igreja que começou apaixonada por Deus. Uma igreja que começou cheia de amor pelas coisas de Deus. Uma igreja que amava uns aos outros. Uma igreja que tinha, vamos dizer, uma paixão enorme por Deus e pela igreja e pela obra de Deus. Mas essa igreja, ao longo do tempo, a chama foi se apagando. O fervor foi desaparecendo. Irmãos, vamos dizer, aos longos aí desses 30 e poucos anos de fé e 21 anos de pastorado, eu tenho visto muitas pessoas como a igreja de Éfeso. Pessoas que começaram fogo de Deus, começaram apaixonadas, que priorizavam a obra de Deus, que amavam o reino de Deus, e que hoje são pessoas totalmente indiferentes a Deus e à obra de Deus. Pessoas que se perderam na sua caminhada, pessoas que se perderam como a igreja de Éfeso. É muito interessante que quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, é um dos únicos livros da Bíblia que ele já traz, vamos dizer, uma divisão do texto do livro. Se você ler o versículo de número 19, lá João vai dizer, portanto escreve as coisas que viste, as que são e as que acontecerão depois dessas coisas. Nós temos aí uma divisão do livro do Apocalipse. As coisas que vistes é o que está escrito no capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são
é o que está escrito no capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. E as coisas que hão de acontecer depois dessas coisas, é o que está escrito a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 22. Hoje nós vamos iniciar uma sessão, que é a sessão número 2 do livro do Apocalipse. Uma série de reflexões nas cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia. E nós vamos começar por essa igreja. E se eu fosse dar um tema, eu diria que o tema dessa palavra seria um chamado para retornar ao primeiro amor. Um chamado para retornar ao primeiro amor. Mas para nós entendermos essa carta à igreja de Éfeso, que a palavra Éfeso quer dizer desejado, primeiro nós precisamos entender o contexto dessa carta. Nós precisamos compreender o tempo, o ambiente no qual essa carta ela estava inserida. Essa igreja ela estava inserida. Nós sabemos que Pérgamo foi a capital da Ásia Menor. Mas Éfeso chegou a concorrer com a cidade de Pérgamo para se tornar a capital da Ásia Menor. Diz os escritores que a cidade de Éfeso era chamada Luz da Ásia, a feira das vaidades do mundo. Chegou a ter quase 300 mil habitantes. Dizem que na época de Paulo, a igreja de Éfeso tinha aproximadamente 25 mil pessoas. Era uma igreja grande. Era uma cidade rica. Era uma cidade economicamente bem próspera, bem sucedida. Era uma cidade que dominava na área da indústria. Muitas pessoas de várias partes do mundo vinham trazer suas mercadorias, suas riquezas, seus bens, para ser vendido na cidade de Éfeso. Havia três estradas que elas culminavam na cidade de Éfeso. Então era uma cidade muito importante naquela época. Um comércio muito forte. Diz que na cidade de Éfeso havia um centro comercial chamado Ágora. Era um centro onde todas as mercadorias do Oriente daquela época poderia ser comprada, poderia ser encontrada. Mas para que alguém comprasse alguma mercadoria, para que alguém entrasse naquele centro comercial, essa pessoa logo na entrada havia uma imagem, uma estátua muito grande do imperador Domiciano. A pessoa chegava ali, oferecia seu incenso, aquela imagem, e depois da sua adoração, ela tinha acesso àquele comércio. Caso não fizesse isso, ela não teria acesso. Então nós encontramos uma cidade com uma importância política, com uma importância econômica, mas também era uma cidade com uma importância religiosa. Na cidade de Éfeso, nós temos a adoração ao imperador, nós temos a adoração à deusa Diana, o Artemis para os gregos, e os efésios, eles até diziam que a estátua dessa deusa, a imagem dela havia caído do céu. Eles haviam construído um templo enorme, que eles levaram mais de 200 anos construindo esse templo a essa deusa. 127 colunas, com 20 metros de altura. Mais de 20 colunas, diz os escritores, que era de ouro, com joias incrustadas nessas colunas. Havia a estátua de uma deusa com os seios de fora, representando a fertilidade. O culto a Diana era uma orgia. O templo de Diana era um lugar onde os criminosos se refugiavam. Era um lugar de práticas abomináveis. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade mística, onde todas as pessoas do mundo inteiro, elas vinham comprar amuletos em Éfeso para curar os seus males, suas doenças, esterilidade, para quebrar uma maldição, para dar sorte na guerra. Então as pessoas iam lá e compravam seus objetos e levavam para suas casas. Então é nesse ambiente místico, é nessa cidade onde também aconteciam os Jogos Olímpicos,
Muitas pessoas, elas iam para o lazer nessa cidade. É nessa cidade que uma igreja, ela é plantada através de Priscila e Áquila. É nessa cidade que nós vamos ter Apolo. É nessa cidade que nós vamos ter Paulo como um dos líderes dessa igreja. É nessa cidade que nós vamos ter Timóteo como um dos pastores dessa igreja. É nessa cidade que nós vamos ter o apóstolo João como pastor também dessa igreja. Então é nesse contexto que nós temos a igreja de Éfeso, um contexto de idolatria, um contexto de misticismo, um contexto de uma economia muito forte, um contexto de muito glamour. É nesse contexto que está uma igreja que começou muito bem. E quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai falar do amor que essa igreja sentia. Mas agora, quando Jesus ele direciona uma carta para essa igreja, ele diz uma palavra muito dura quando ele diz: olha, tenho porém contra ti, que abandonastes, que deixastes, que esquecestes o teu primeiro amor. E agora Jesus faz uma chamada para essa igreja, para retornar ao primeiro amor. Então eu quero olhar para essa carta essa noite e ver o que nós podemos aprender dela. Tem muitas ideias, mas eu quero tirar algumas ideias dessa carta. E a primeira delas é que Jesus, ele está presente no meio da sua igreja. A primeira ideia que nós encontramos é a presença de Jesus no meio do seu povo. Se você olhar para o versículo 1, vai dizer: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Esse anjo, alguns dizem que era um anjo mesmo, outros dizem que era o pastor da igreja, que era o líder da igreja, mas ele representa, na verdade, o conjunto do povo de Deus. E aqui diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e isto diz: aquele que tem na sua mão, ou na sua destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais, ou candelabros de ouro. Se você olhar, você vai ver que em cada carta, Jesus faz uma descrição de si mesmo. Ele se apresenta de uma maneira. Ele se apresenta de uma maneira à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, à igreja de Tiatira, à igreja de Sardes, à igreja de Laodiceia e à igreja de Filadélfia. Cada igreja, ele tem uma maneira diferente de se apresentar. E todas essas características com as quais Jesus se apresenta a essas igrejas estão no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Se você olhar no versículo 16, vai estar a característica. Ele tinha na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas. João olha e João percebe que Jesus, ele está no meio da sua igreja, ele está andando no meio do seu povo. Irmão, uma das grandes verdades que nós precisamos entender na atualidade é que muitos crentes, eles perderam a percepção da presença de Jesus no meio da igreja. Às vezes nós entramos na igreja, nós levantamos as mãos, nós cantamos, nós até adoramos, vamos dizer, mas nós não temos a consciência de que Jesus está aqui presente, que ele anda no nosso meio, que ele está conosco. E nós precisamos resgatar essa verdade. Jesus continua presente no meio da sua igreja. Ele continua conosco. Ele está aqui essa noite. A questão é que muitas pessoas, elas associam a presença de Jesus com barulhos, com arrepios, com uma experiência. E aí muitas pessoas dizem: olha, eu fui à igreja, mas eu não senti nada. Eu não me arrepiei. Estava frio o culto, não. Todo culto, Jesus está presente, ele está aqui. A grande questão é que nós não buscamos com o nosso coração e com a nossa alma. Porque ele está andando no meio do seu povo, ele está tocando na sua vida, ele está curando, ele está restaurando, ele está edificando, ele está libertando, ele está operando milagres, ele se manifesta em nosso meio. João vê, diz que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. João percebe que Jesus, ele está andando no meio da igreja. É assim que João, ele vê Jesus em relação à sua igreja.
Então nós precisamos resgatar essa verdade. Você precisa crer essa noite que Jesus, Ele está presente em nosso meio, que Ele está aqui para tocar na sua vida, para restaurar a sua vida, para renovar a sua vida, para fortalecer você, para trazer vida, trazer alegria, trazer esperança, trazer paz ao seu coração, acalmar a sua tormenta. Ele está aqui, é a promessa dEle. Então a primeira verdade que nós entendemos é que Jesus está presente no meio da sua igreja. A segunda verdade é que Ele conhece a sua igreja. E é aqui onde está o nosso maior problema às vezes. Mas o que eu acho interessante é um problema e é uma bênção, né? Porque quando João vê Jesus no meio da igreja, esse Jesus que está presente é o Jesus que conhece. E olha o que João diz. Olha as palavras de Jesus para esta igreja. Conheço as tuas obras. Conheço o teu trabalho. Conheço a tua paciência. Eu sei que você não pode suportar, sofrer os homens maus. Eu sei que você pôs à prova aqueles que são falsos apóstolos. Eu conheço que você sofreu, que você tem paciência, que você trabalhou pelo meu nome e você não se cansou. Irmãos, e aí a palavra aqui para conhecer é um conhecimento absoluto. Ele sabia, ele conhecia a realidade mais íntima, mais profunda daquela igreja. E quando Jesus diz que ele conhecia aquela igreja, o que ele fala sobre essa igreja? Ele diz que é uma igreja dinâmica. Porque ele diz assim, conheço as tuas obras. Essa palavra para obras, se você vai ver que tem a palavra obras e tem a palavra trabalho. Essa palavra obras aqui indica tudo aquilo que a igreja fazia. A conduta das pessoas, a maneira das pessoas ser. Era uma referência à caminhada daquela igreja. Então ele está dizendo primeiro, eu conheço as tuas obras. E essa expressão, eu conheço as tuas obras, ela vai aparecer em todas as 7 cartas do Apocalipse. Ele vai dizer para Éfeso, depois para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira e aí por diante. Para cada igreja ele vai dizer, usar essa expressão, eu conheço as tuas obras. Então ele conhecia as obras dessa igreja. Era uma igreja dinâmica. Mas era uma igreja dedicada, porque ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor. E a palavra que é usada aqui para trabalho, para labor, significa, a ideia é a seguinte, é você trabalhar até o limite das suas forças. É você se esgotar. É você trabalhar arduamente, é você suar a camisa, é você ficar exausto, é aquele trabalho que suga toda a sua energia. Esta era uma igreja dedicada. Era uma igreja que eles se dedicavam a trabalhar. Não era só um dia, eles estavam na rua evangelizando, eles estavam orando, eles estavam pregando a palavra. Era uma igreja, eles trabalhavam, eles se envolviam, eles estavam envolvidos na obra. Se tinha uma reunião, os crentes estavam presentes. Se tinha um evento, os crentes estavam presentes. Era uma igreja envolvida. Era uma igreja que ia além da realidade. Irmãos, a igreja de Éfeso não é aquela igreja que só vai aos domingos na igreja. Não era essa, não. Se tinha um culto, esses crentes, eles estavam presentes ali, trabalhando, envolvido, pregando a palavra, indo à igreja, buscando, envolvido nas coisas de Deus. Eles estavam evangelizando, eles estavam na rua, eles estavam trazendo as suas ofertas, seus dízimos. Era uma igreja que fazia. Era uma igreja engajada. É essa a ideia que Jesus diz, eu conheço o teu trabalho. Infelizmente, às vezes nós nos acostumamos hoje com o cristianismo que nós vivemos, né? Esse cristianismo mais ou menos. E a gente não tem essa paixão, vamos dizer, esse empenho que havia nesses crentes.
Então é uma igreja dedicada, é uma igreja empenhada nas coisas de Deus. Era uma igreja perseverante. Se você olhar o versículo 3, vai dizer que eles sofreram com paciência. Eles perseveravam. Sabe por que isso? Porque lá em Éfeso tem adoração ao imperador. Tem outros tipos de adoração. Tem uma idolatria que está comandando a cidade. E quando essas pessoas se convertiam, elas não poderiam, se alguém tinha um comércio, ela não poderia ir lá mais na ágora e vender suas mercadorias. Porque para ela vender suas mercadorias, ela teria que adorar o imperador. E eles não fizeram isso. Eles não se prostravam diante do imperador. Eles diziam que Jesus é o Senhor e não César é o Senhor. Eles eram perseguidos por não adorar a grande Diana dos Efésios. Eles não foram seduzidos por o engano daqueles dias. Eles permaneceram fiéis, mesmo sendo perseguidos, provados e seduzidos. Então, uma igreja que sofre, é uma igreja que persevera. E é uma igreja que mantém pura o ensinamento. O texto vai dizer que sei que você não pode tolerar homens maus. Põe à prova aqueles que são apóstolos e não são. Eles estavam empenhados em zelar pelo ensino da palavra. Era uma igreja, irmãos, que eles liam a Bíblia. Eles conheciam a Bíblia. E se alguém chegasse lá falando heresia, eles mandavam embora. Eles não aceitavam. Eles conheciam a palavra de Deus. Eles tinham discernimento espiritual. Então lá na igreja de Éfeso, tem essa igreja que é uma igreja que não tolera a heresia. E aí João vai dizer, nas palavras de Jesus, que essa igreja também, ela não tolerava as obras dos nicolaítas. Quem era esse grupo? Irmãos, esse grupo era um grupo que ele está presente aqui na igreja de Éfeso, que eles pregavam uma nova versão do cristianismo. Alguns escritores chegam até a dizer que os nicolaítas, ele vem de Nicolau, que foi um dos diáconos eleitos, lá em Atos capítulo 6, versículo 5, que depois ele apostatou da fé, deixou a fé, e que esse líder, ele exercia uma grande influência dentro da igreja primitiva. E ele afirmava que ele tinha uma nova versão do cristianismo. Ele dizia o seguinte: olha, você que é crente agora, você pode viver de qualquer maneira. Você não precisa se preocupar com nada. Você pode fazer a sua vontade, viva do seu jeito, viva da sua maneira. E sabe o que ele usava? Ele usava a lei, ele usava a graça, e ele usava o corpo. Ele dizia o seguinte: a lei não tem mais vigor. A lei foi abolida em Cristo. Então a lei não existe mais. Ele dizia: olha, a graça de Deus, ela é suficiente e ela é poderosa para perdoar qualquer pecado que você cometeu. Você pode pecar à vontade, porque a graça de Deus pode perdoar isso. E ele dizia assim: o seu corpo é mau, seu espírito é bom. Ele pega uma ideia de Platão, disse: o seu corpo é mau, o seu espírito é bom, então não importa o que você venha fazer com o seu corpo. Você pode entregar a prostituição, as drogas, fazer o que você quiser, porque o seu corpo não presta. Então os nicolaítas pregavam, vamos dizer, essa mensagem. Uma mensagem sem exigência, uma mensagem sem proibição nenhuma. Olha, era aquela mensagem que dizia: olha, você pode desfrutar o melhor da igreja e também desfrutar o melhor do mundo. Você pode ir lá entre as festas pagãs, sentar na mesa com os pagãos, adorar os ídolos, e depois você pode vir adorar a Deus na igreja também. Não tem problema o sexo fora do casamento, antes do casamento, não tem problema a imoralidade, pelo contrário, eles estimulavam a imoralidade. Só que a igreja de Éfeso não aceitava as obras dos nicolaítas. Então você já pensou a seriedade dessa igreja? Uma igreja que trabalha,
uma igreja que é afadigada na obra de Deus, uma igreja que é perseverante, uma igreja que crê na doutrina, vive a doutrina, pratica a doutrina, a verdade. Essa é a igreja. Mas, no entanto, algo não está bem com essa igreja. Mas como, pastor? Será que é possível uma igreja grande, que está pregando, que está evangelizando, envolvida em obra social, envolvida em tudo? Será que é possível não ir bem? Você olha e você vê que Jesus está no meio da igreja, conhece a igreja, e o que ele faz com essa igreja? A terceira ideia, ele repreende aquela igreja. Mas será que existe alguma coisa para ser repreendida em uma igreja tão extraordinária como essa? Versículo 4. Tenho, porém, contra ti. O Senhor tinha algo contra aquela igreja. E o que havia acontecido com aquela igreja? Ela havia deixado o primeiro amor. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, continue sendo fiéis às suas obras. Olha, você tem a seu favor muitas coisas. Continue praticando essas boas obras. Continue pregando, continue orando, continue evangelizando, continue envolvido nas obras sociais, continue fazendo o que vocês estão fazendo. Porém, vocês têm um problema. Vocês estão fazendo tudo isso, mas vocês perderam o essencial. Vocês perderam o essencial. Éfeso era uma igreja rica em obras, mas era uma igreja pobre em amor. Pobre em amor. Eles tiveram, como falei, um início glorioso, com uma experiência extraordinária com Deus, onde no início eles amavam uns aos outros, eles amavam a obra de Deus. Ele é destacado na epístola aos Efésios pela espiritualidade tão elevada dessa igreja, mas com o passar do tempo, tudo foi mudando. Aquela igreja que trabalhava, aquela igreja que estava envolvida, ela perdeu a sua essência. Havia muito trabalho, havia muito movimento, mas havia pouco amor naquela igreja. Havia muita atividade humana e pouca unção do Espírito de Deus. Jesus olhou para aquela igreja e percebeu que as motivações daquela igreja já não era mais a mesma. Era uma igreja que fazia muitas coisas, mas era uma igreja fria. Fria, porque esse amor aqui, quando fala que eles deixaram, abandonaram o primeiro amor, esse amor é um amor referente a Deus e aos irmãos. E aí onde está o grande perigo, irmãos? Você pode fazer muitas coisas aqui. Você pode cantar, você pode orar, você pode vir à igreja, você pode evangelizar, você pode falar de Jesus, você pode tocar, você pode fazer inúmeras coisas e não ter amor no seu coração. Você pode fazer tudo isso sem amor. Você pode trazer sua oferta, você pode ajudar, você pode fazer inúmeras coisas e mesmo assim você não tem amor no seu coração. Você faz por uma obrigação. Por uma obrigação. É o que está acontecendo com essa igreja, uma igreja árida. Tem muito movimento, tem muito trabalho, tem muita coisa, mas não tem amor. Irmãos, um homem, ele pode ser fiel à sua esposa sem amá-lo. Pode sim. Ele pode ser fiel e não amar a esposa, como também a esposa pode ser fiel ao esposo e não amar o esposo. Pode fazer muitas coisas, pode dar presentes, pode fazer muitas coisas, mas a motivação não é o amor. Essa igreja de Éfeso, ela havia perdido a sua devoção fervorosa, eles haviam perdido a sua paixão por Cristo, aquele fogo que havia no início, aquele fogo que queimava, que ardia na alma, aquela motivação movida, encharcada e cheia de amor, havia desaparecido. Eles estavam todos os dias nos cultos,
Eles levantavam as mãos, eles cantavam, eles adoravam, eles iam à igreja. Mas o coração deles já não ardia mais por Deus. O coração deles já não ardia mais como o coração dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles se encontram com Jesus. O coração deles entrou uma frieza enorme, que foi, aquele amor desapareceu, aquela paixão desapareceu. E eles se perderam na caminhada. Eles eram firmes na doutrina, mas eles eram decadentes no amor. Esse é o grande perigo da igreja, irmãos. Esse é o grande perigo nosso nesses últimos dias. É você achar que tudo está bem. Tudo está bem porque eu vou bater o meu ponto todo domingo. Eu já fui lá, eu já fiz a minha obrigação. É assim. Já não é mais por amor. Já não é mais por paixão. Você lembra quando você conheceu a sua esposa, como que era? E você não estava preocupado para ver ela se estava chovendo, se tinha lama, tinha trovão. Você não se preocupava com isso. Você encarava chuva, você encarava qualquer coisa, porque existia uma paixão no seu coração que lhe movia a isso. Você se lembra quando você entregou sua vida para Jesus? Eu pergunto para você, está do mesmo jeitinho? Mesma paixão, aquele mesmo desejo, aquele mesmo fogo. Você ia para a igreja, você queria culto. Se tem culto segunda-feira, você ia. Se tem terça, você ia. E você não reclamava, e você trabalhava a mesma quantidade que você trabalha hoje em tempo. Não mudou. Só que hoje a gente está cansado. Chega o domingo, se tem uma outra coisa mais importante, a gente acaba aderindo àquela outra coisa. Por quê, irmãos? Porque nós perdemos a paixão. Essa igreja de Éfeso havia perdido a paixão. Eles faziam agora por quê? Não. Talvez uns faziam porque tinham um cargo na igreja. Eu vou porque eu sou diácono, eu sou presbítero. Eu faço porque eu sou líder tal, eu faço parte disso, então eu preciso estar lá. Porque se eu não fosse, eu não iria. É o que está acontecendo na igreja de Éfeso. Eles faziam, mas não tinham amor. Eles faziam, mas não tinham paixão por Deus. Nós precisamos, irmãos, refletir sobre essa verdade. Como que está o amor no seu coração? Você está amando a Deus? Você está amando o seu irmão? Essa igreja perdeu o amor por Deus e o amor pelos seus irmãos. Eles se tornaram apáticos. O coração deles estavam gelado, vazios, se perderam. Era um trabalho mecânico, era uma vida mecânica. O fogo havia sumido, desaparecido da vida dele. O diagnóstico é terrível. Eles têm atividade, mas eles não têm intimidade. Eles têm fidelidade, mas eles não têm paixão. Eles têm doutrina, mas eles não têm amor. A motivação deles já não era mais Deus. A motivação deles já não era mais o Senhor. Então o Senhor olha para essa igreja que havia perdido a paixão, havia perdido o amor. E Ele vai e convida essa igreja a restaurar isso. Ele convida essa igreja a mudar de ideia. E ele vai dizer no versículo 5, lembra-te de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Sabe qual foi o remédio para essa igreja? Ele deu uma oportunidade para aquela igreja mudar. A oportunidade foi essa. Primeiro, lembre-se de onde você caiu. Lembre-se disso.
Traga à sua mente aquela sua experiência primeira. Se lembre de quando você aceitou Jesus. Se lembre de quando você entregou a sua vida para Deus. É a primeira coisa. A segunda, arrependa-se. Mude. A terceira, volte a fazer o que você fazia antes. É isso. Eu tenho que voltar a ler mais a Bíblia, voltar a orar mais, voltar a ser apaixonado pela igreja, voltar a me envolver com as coisas de Deus, voltar a ter prazer, voltar, e à medida que você faz isso, o amor de Deus, o Espírito Santo, vai derramando paixão no seu coração, vai derramando fogo na sua vida, a glória vem de novo, a presença vem de novo, o avivamento vem de novo, Deus vem de novo. Mas é preciso fazer. É preciso agir, é preciso se mover. E o que aconteceu com essa igreja? Porque ele deu a oportunidade de ser restaurada. E ele disse, olha, mas se você não fizer isso, eu virei. Eu vou ao encontro de vocês. E eu vou tornar vocês uma igreja ineficiente. Eu vou apagar com vocês, eu vou remover vocês. Vocês não vão brilhar mais. Vai ser apenas um grupo de pessoas. Sabe o que aconteceu com essa igreja? Eles permaneceram do mesmo jeito. Sabe o que acontece hoje? Existe apenas as ruínas da igreja de Éfeso. Só as ruínas. A igreja desapareceu. Irmãos, uma igreja que não ama a Deus, que não ama seu irmão, uma igreja que não é movida por amor, é uma igreja fadada a desaparecer. Foi o que aconteceu com essa igreja. Ele convidou a igreja para restaurar. E ele ainda deixou uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que eu acho interessante, irmãos, é que o texto não diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja. Não. Não é o que o Espírito disse à igreja. É o que o Espírito diz. O que está dizendo a palavra foi para Éfeso e é para nós hoje. Essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida hoje. É tempo de olhar o nosso coração, é tempo de olhar a nossa vida, porque há uma promessa para aquele que vencer, para aquele que viver o amor de Deus, para aquele que superar a sedução do pecado, do mundo e do diabo. Há uma promessa de Deus, e a promessa é, eu lhe darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. O que ele está dizendo? Aquilo que Adão perdeu, aquilo que o Gênesis, lá no Gênesis foi perdido, você vai ter novamente, você vai poder participar da árvore da vida, você vai poder participar do plano, do projeto original de Deus. Então a palavra é essa, é um chamado a retornar ao primeiro amor. Lembre-se, arrependa-se e volte a fazer. Coloque-se em pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você antes de nós irmos para a Santa Ceia essa noite. Como que está o seu coração? Como que está a sua vida? Como que está o amor no seu coração? Como que está a chama no seu coração? Feche os seus olhos. Queria que você fizesse a sua oração essa noite, uma oração. Lembra-te, pois, de onde caístes. Não é onde você caiu, é de onde você caiu. Você tinha uma posição. Sabe qual era a posição? Aquela posição do seu coração era cheio de amor por Deus. Você fazia sem reclamar, sem murmurar, sem criticar. Era aquele tempo que você não reclamava do irmão, que você amava todos, abraçava todos, mas agora você já não consegue mais abraçar a todos, já não consegue mais olhar nos olhos de todos, agora você passa, já não cumprimenta mais, já está diferente porque o amor desapareceu, a paixão desapareceu, e o Senhor está dizendo, lembra-te de onde caístes, arrepende-te,
e volta. Pai querido, obrigado, Senhor. Nos arrependemos essa noite, agora que nós vamos para a mesa do Senhor, para participar do corpo e do sangue do Senhor, que fala de amor, que fala de unidade, que fala de uma entrega completa do Senhor na cruz. Como igreja do Senhor essa noite, nós pedimos perdão das nossas falhas, das nossas fraquezas. Nós queremos voltar, meu Deus, a te amar de verdade. Que a motivação do nosso coração, a motivação seja o Senhor, seja amar o Senhor, seja amar os irmãos, seja nos doar um pelo outro. Pai, obrigado. Restaura, meu Deus, restaura esse amor em nosso coração, restaura essa verdade em nossas vidas, em o nome de Jesus.